Hoje a gente veio aqui para Araxá, em Minas Gerais, para finalmente ver como é produzido o nióbio. Bora ver! Vou começar logo quebrando o primeiro mito, que o nióbio é raro. Hoje que a gente conhece, existem mais ou menos 85 depósitos de nióbio no mundo, em vários países, só que a maioria deles ainda não é explorado comercialmente. Aqui em Araxá, onde a gente está agora, é a maior planta em operação do mundo. Aqui em Araxá, há mais ou menos uns 80 milhões de anos, aconteceu uma espécie de erupção. Surgiram vários minerais debaixo da terra e acabou formando um negócio que a gente chama de chaminé carbonatítica. É uma espécie de um cilindro, bem no centro dele tem uma concentração grande de nióbio, em volta tem vários minerais valiosos, como fosfato, por exemplo, e na borda um pouquinho de quartzo. Vou confessar que eu sempre achei que quando eu fosse uma mina de nióbio, eu fosse encontrar um monte de metaizinhos espalhados no meio da terra, mais ou menos como se fosse a mina de cristais dos 7 anões da Branca de Neve. Só que não. O nióbio tá aqui sim, só que ele tá ligado ao oxigênio. E o óxido de nióbio tá dentro de um minério que se chama pirocloro. E o pirocloro tá rodeado de outros minérios, como por exemplo magnetita, barita e fosfato. No fim das contas, só 2,5% do minério que tá na minha mão é óxido de nióbio. Para tirar o minério não precisa explodir nada, dá para usar a escavadeira e depois os caminhões vão tirando esse material e colocando em cima de algumas correias. Mais ou menos 1,5 km depois o minério vai chegar aqui, que é um pátio de homogeneização. O que é isso? Se você olhar a mina, você vai perceber que algumas partes são mais escuras, mais amarronzadas, outras são mais claras, amarelas. Isso acontece porque cada região dela tem um minério um pouquinho diferente. Mas para trabalhar com esse minério ele precisa estar mais uniforme. Então aqui a gente vai fazer uma espécie de receita de pavê. Essa máquina vai começar a espalhar camadas de minério aqui no chão, formando uma montanha. Essa montanha vai crescendo camada a camada até chegar mais ou menos nisso aqui. Esse monte de minério com uns 10 metros de altura. E a próxima etapa vai ser aquela máquina que está lá no fundo começar a tirar pedaços desse pavê. E esses pedaços que são tirados, eles já vão estar muito mais uniformes, muito mais homogêneos. Lógico que tecnicamente ninguém chama aqui de pavê de minério. O nome dessa técnica é empilhamento Chevron. A primeira fábrica do complexo aqui de Araxá é uma usina de concentração. Hoje ela está em manutenção, não está funcionando, mas a gente vai entender direitinho como funciona. Primeiro o minério vai ser misturado com água para ficar mais fácil de trabalhar, vai formar uma espécie de uma sopa de minério. Depois ele tem que ser moído, mas moído, tem que ser muito moído em vários moinhos diferentes para conseguir tirar o pirocloro de lá de dentro daquela terra que a gente viu. Tá parado tem uma vantagem, a gente vai conseguir ver o moinho por dentro. Cara do céu, olha só que legal, a gente consegue ver o minério junto com as bolas de aço que giram no moinho. Quando tudo isso aqui está girando, essas bolas ficam se batendo no minério e o minério vai ficando cada vez mais fininho, vai virando um pó. É muito legal a gente conseguir ver parado, porque é muito raro. Depois de algum tempo funcionando, as bolas de aço elas vão se desgastando e se transformando nisso aqui. Olha só o tamanho da bola antes de desgastar. O primeiro material que vai ser tirado do minério é a magnetita. Ela é um óxido de ferro e a grande vantagem dela é que ela gruda num ímã. Então o que eu tenho atrás de mim aqui é um rolo gigante de ímãs em que a magnetita vai grudar. E aqui a gente consegue ver também um pouquinho da magnetita que já estava grudada no rolo. Parece um pouco aquele ferro fluido que a gente já mostrou no Manual do Mundo. O último processo aqui da usina é a coluna de flotação. Aqui eles vão misturar uma substância química com minério que é hidrofóbica, ou seja, ela não quer se ligar à água, mas ao mesmo tempo ela quer se ligar ao pirocloro, que é o que interessa pra gente. Então depois que tudo está muito bem misturado, é injetado ar lá por baixo e esse ar ele vai se ligar ao pirocloro que está junto dessa substância. Então começam a subir bolhas que são muito ricas em pirocloro. No final a gente vai ter aqui em cima uma espuma de pirocloro praticamente e o material que eles não querem, o rejeito, fica lá embaixo. Vamos ver isso aqui acontecendo em laboratório.
nessa espuma aqui, que dá vontade de comer, porque parece a espuma que fica em cima do café, já tem mais de 50% de pirocloro. Não tem cheiro de café, não. Aqui a gente tem um resumo dos materiais que são processados na usina. Primeiro entra o minério, ele tá grosso aqui no começo, mas depois ele vai ser moído até virar um pó bem fininho. E aí primeiro a gente extraiu a magnetita, depois na torre de flotação a barita, e o que sobrou é um concentrado flutuado de pirocloro. Chegou a hora de quebrar o pirocloro, a gente vai tirar o enxofre dele, e esse processo se chama dissulfuração. Então aqui vai chegar uma espécie de lama já mais purificada, que vai ser misturada com coque, que é um carbono derivado do petróleo, e também com bentonita, que é uma espécie de um pó que vai dar a liga. Esses pratos aqui servem para formar uns pelotinhos, que parecem uma ração de cachorro. Essas bolinhas vão passar por um forno que chega até 1000 graus. Aí o carvão vai queimar, o coque vai queimar, o enxofre vai queimar e os dois vão virar gás. O que a gente tem aqui no final já não é mais pirocloro, é óxido de nióbio com um pouco de óxido de ferro e algumas outras coisas. Os gases que são gerados nesse forno não podem ir para a atmosfera, então eles passam aqui por um lavador de gases. O gás do enxofre, por exemplo, se transforma em ácido. Esse ácido é neutralizado e aí sim ele pode ser descartado. Nessa planta acontece o processo de desfosforação, que é se livrar do fósforo. Eles vão misturar o óxido de nióbio com um pouco de carvão vegetal e queimar num forno a alta temperatura. Nessa etapa o chumbo vira gás e vai embora, então a gente já se livra do chumbo. Claro que mais uma vez ele não pode sair para a natureza como gás, ele tem que ser solidificado para depois ser descartado. E aqui no final a gente vai ter dois produtos que são aproveitados. O primeiro é uma liga de ferro com fósforo, que já pode ser vendido para a indústria de aço. E o segundo é o óxido de nióbio, que agora já está muito mais puro. É praticamente só óxido de nióbio com óxido de ferro. Só que ele não vai sair assim do jeito que eu estou mostrando, ele sai muito quente, por isso eles misturam com água. E aí depois ele tem que decantar e tudo mais, e só no final a gente vai ter esse pozinho de óxido de nióbio. A partir daqui, o óxido de nióbio pode tomar dois caminhos diferentes. O primeiro é ser vendido como o óxido de nióbio mesmo, só que aí ele vai ser purificado e vai ficar branquinho assim, parecendo um talco. Todo ano a CBMM investe 150 milhões de reais para desenvolver novas tecnologias a partir do nióbio. Uma dessas pesquisas é para usar o nióbio junto com grafeno em bateria de carro elétrico. O bacana de tudo isso é que o nióbio é relativamente novo. Ele foi descoberto em 1801, mas só começou a ser usado na indústria para valer a partir da década de 60, quando essa mina de Araxá aqui foi descoberta, e aí o Brasil começou um programa tecnológico para ensinar o mundo a como usar o nióbio. Além das baterias de carro, o óxido de nióbio também pode ser usado em computadores de alta performance e para fabricar lentes e vidros especiais. O outro caminho que o nióbio toma aqui em Araxá para ser vendido, ele tem que vir aqui para essa metalurgia. E aqui tem que ser tirado o oxigênio, porque até agora a gente só tem óxido de nióbio. E como é que se faz isso? Eles misturam alumínio e ferro. No momento em que isso esquenta, o alumínio vai pegar o oxigênio que está no nióbio e o ferro também. Aqui atrás de mim a gente consegue ver praticamente uma cachoeira de ferro nióbio. Esse metal está saindo a uma temperatura altíssima, ainda líquido, incandescente, por isso que a gente vê tanta luz assim. E eu estou num lugar protegido, é uma espécie de um mirante, em que a gente consegue ver bem de perto porque tem uma parede de proteção. Ainda assim eu consigo sentir bastante o calor. Esses ventiladores e um sprayzinho de água servem para resfriar o metal. Ele ainda vai sair daqui de um tamanho gigantesco e precisa ser quebrado e só depois vai ser embalado. E finalmente aqui a gente vai ter o principal produto da CBMM em Araxá, o ferronióbio. É bem comum quando a gente vê nióbio encontrar essas cores bonitas, uma espécie de furta-cor. Isso acontece porque quando o metal sai do forno, ele reage um pouquinho com o oxigênio e com o nitrogênio que tem no ar. E dependendo do elemento com o qual o nióbio reage, pode formar uma cor mais azul ou mais amarela.
Mas eu falei, mostrei um monte de coisa e até agora eu não expliquei para que serve, afinal de contas, o nióbio. Ele funciona como se fosse um tempero especial no aço. A liga de nióbio com aço deixa o aço mais maleável, ou seja, mais fácil de trabalhar e mais resistente. Então fica ótimo para fazer tubos, para fazer pontes, para fazer torres, qualquer coisa em que o aço precisa ser leve e forte ao mesmo tempo. No chassi de carro, por exemplo, a gente precisa de uma estrutura muito parruda e ao mesmo tempo que seja leve para não gastar muito combustível. A aplicação mais recente é em aparelhos eletrônicos, como carregadores wireless, por exemplo. Mas se a liga for muito pura, ela pode ser usada em peças que exigem muita performance, como, por exemplo, turbinas de avião, usinas termoelétricas ou equipamentos de perfuração de petróleo. E o mais legal, para cada tonelada de aço, a gente precisa só de 200 gramas de nióbio, é praticamente uma pitadinha. Mas calma, não vai embora não, porque aqui em Araxá eles ainda fazem o nióbio puro. Ele é usado como supercondutor em máquinas de altíssima tecnologia, como, por exemplo, ressonância magnética ou até em aceleradores de partículas. Sim, só que é um túnel de um acelerador de partículas. Para extrair o nióbio puro, eles vão usar aquele pozinho branco, o óxido de nióbio, e fazer uma liga com alumínio. Isso aqui, então, é nióbio com alumínio, 95% nióbio, 5% alumínio. Para purificar o material, eles usam aqui esse forno a vácuo a altíssima temperatura. É importante ser a vácuo porque o nióbio, quando derrete, não pode ter contato mais com oxigênio, senão ele vai virar óxido de nióbio de novo. E esse forno funciona de um jeito muito louco. A liga de nióbio com alumínio vai chegar por esse caminho e ali atrás a gente tem um canhão de elétrons. É como se isso aqui fosse o interior de uma TV de tubo, vácuo com um canhão de elétrons. Ele vai jogar um feixe de elétrons aqui na liga de nióbio com alumínio que vai começar a derreter. O detalhe é que a temperatura ali vai chegar a mais de 2000 graus Celsius. E nessa temperatura, praticamente tudo vira gás. O alumínio, o ferro, qualquer outra coisa que tiver ali, menos o nióbio, que derrete e começa a formar uma pocinha de nióbio muito puro aqui. Um outro canhão de elétrons vai manter essa pocinha líquida e o fundo dela vai descendo. De forma que no final do processo, a gente tem um tarugo de nióbio de mais de 1 tonelada, extremamente puro. Aqui tem um corte que foi feito nesse tarugo, que parece uma bolachinha de nióbio. E o bacana é que a gente consegue enxergar os grãos que existem dentro do metal. E para terminar, é só embalar e mandar para o cliente. Ou melhor, para mais de 400 clientes em mais de 40 países diferentes. Haja nióbio!